para você, qual que é o papel do vereador ou da Câmara Municipal? Você sabe qual que é? Do vereador em si é verificar, né, se o prefeito está fazendo o que tem que ser feito como papel de prefeito e fiscalizar, né, as obras municipais, né, na qual a gente paga os impostos para poder, né, adquirir. Defender a comunidade, com residência, com escola, com saúde, você está entendendo? Asfalto, esgoto, residências e etc. Você sabe qual que é o papel do vereador ou da Câmara Municipal? Não, eu não sei. Se você não sabia, a Câmara Municipal corresponde ao Poder Legislativo, onde os vereadores elaboram as leis de competência do município, como os serviços públicos e outros sistemas. É de competência também dos vereadores a fiscalização da atuação do prefeito e como estão os gastos da prefeitura. As pessoas às vezes não dão muita importância na eleição de vereadores, mas é muito importante, porque toda a legislação da cidade, todas as leis da cidade, elas são feitas pelos vereadores. Quem determina aonde os recursos da cidade serão aplicados não é o prefeito, são os vereadores através dos projetos que são feitos na Câmara dos Vereadores. E mais, que é mais importante ainda, é a fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos. Então, por exemplo, o município de Palmas tem mais de R$ 1 bilhão de orçamento por ano. Quem é que vai fiscalizar isso em primeira mão? É a Câmara Municipal que vai observar a prestação de contas junto com o Tribunal de Contas e vai aprovar ou desaprovar as contas do gestor municipal. Então, a função do vereador ela é muito importante. Então, por isso que o eleitor deve escolher bem o seu candidato. Para o ano de 2024, 5 cidades do Tocantins vão eleger uma quantidade maior de vereadores em relação ao último pleito. Isso porque o número de vereadores deve ser proporcional à quantidade de habitantes de cada município, de acordo com a Constituição. No plenário de Palmas, que hoje conta com 19 cadeiras, serão eleitos 4 vereadores a mais nesse ano, com um total de 23 vereadores. Já em Araguaína, serão eleitos 19 vereadores, 2 a mais do que na última eleição. Em Gurupi, no sul do estado, a Câmara Municipal vai passar de 15 para 17 cadeiras. Em Paraíso, eram 13 e agora são 15 parlamentares. Em Lagoa da Confusão, o plenário era composto de 9 vereadores e agora serão 11. A quantidade de vereadores é estabelecida pela lei orgânica do município e cabe à Câmara Municipal estipular o número. Na cidade de Taguatinga, por exemplo, a Justiça decidiu reduzir o número de vereadores da cidade, caindo de 11 para 9. Isso aconteceu após o IBGE apontar uma queda no número de moradores da cidade. O Marcelo explica que, apesar da mudança na quantidade de vereadores, é importante estar atento ao seu voto. Afinal, os votos são repassados aos partidos políticos antes de irem para o seu candidato. Muitas vezes o eleitor acha que ele vai lá escolher o candidato. E ele vai escolher o candidato mesmo. Só que quando ele vota, ele, na verdade, ele está votando no partido político. Por isso que é muito importante o eleitor, quando escolher o seu candidato, olhar qual é o partido político dele e verificar se aquele partido político, se a ideologia daquele partido político está de acordo com a sua ideologia política. Porque o voto ele é computado para o partido político e aqueles vereadores mais votados daquele partido político usam os votos dos vereadores menos votados. Ou seja, um voto é muito importante. 3 votos é muito importante. Tem vereador que é eleito com diferença de 3 votos de um para o outro. Então, essa consciência o eleitor precisa de ter, que o voto dele é muito importante e uma diferença de 3 votos, 2 votos, 1 voto, 5 votos, às vezes muda a composição da Câmara de Vereadores.